Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. Quem se recorda que eu disse que estávamos vivendo uma consolidação no mercado de fibra ótica? Comenta aqui quem se recorda disso. A Unifique, que é empresa da área de fibra ótica, fechou mais uma aquisição agora, logo nesse início de ano. A TKNet Telecom. A TKNet Telecom foi adquirida pela Unifique. Ela anunciou isso agora, no início de janeiro deste ano, e foi o segundo anúncio, já na primeira semana de janeiro, foi o segundo anúncio que eles fizeram de aquisição. Adquiriram a TKNet Telecom. A empresa também gaúcha fazia parte do grupo TKNet, que atuava como provedor de internet que já havia sido adquirida pela companhia em agosto de 21. Segundo o comunicado enviado à CVM, a TKNet foi avaliada em 1,5 milhão de reais, dos quais 700 mil de caixa líquido a ser assumido pela companhia e mais um preço base de aquisição de 800 mil reais. O pagamento será do preço cheio em parcela única, tendo em contrapartida que os vendedores assumam a obrigação de não concorrência. Então tá aí, mais uma aquisição da Unifique e a consolidação de fibra ótica segue a todo vapor. Lembrem-se do que eu disse quando comentei lá no ano passado, né, sobre essa consolidação. Pequenas empresas comprando pequenas empresas, querendo se tornar médias empresas. Porque na hora que elas se tornassem médias empresas, elas entrariam no radar para serem compradas pelas grandes empresas. Lembram disso? Então, fiquem atentos a esse fluxo. Pequenas comprando pequenas para virar médias. E na hora que se tornarem médias, entram no radar das grandes, que poderão estar adquirindo as médias. As grandes não compram pequenas. Não faz sentido a grande comprar pequena. Então, a grande compra a média. A média já é decorrente de diversas aquisições de pequenas empresas, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ficar acompanhando. Se recordam que eu falei isso, né? Deixa aqui no comentário. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de Oi. A gente falou pouquíssimo de Oi esse início de ano, né? Eu acho que a gente falou muito de Oi aí nos últimos tempos. É um estudo de caso, por isso eu falo muito. As pessoas às vezes ficam me perguntando, poxa, mas você fala muito de Oi. Não, eu falo dos assuntos correlacionados a Oi. Né? Eu falo dos assuntos correlacionados a Oi. Quem tiver espírito de abertura e disposição para aprender, vai entender isso e vai aproveitar todo o conteúdo que eu considero que é muito rico, que eu passo aqui para vocês. Os que não entenderem, paciência, a gente não pode agradar a todos, não é verdade? Mas o que é que eu queria, nesse vídeo em particular, falar sobre a Oi? Quero falar de notícias que estão saindo, né? Porque vamos recordar que no ano passado a Oi contratou uma empresa estrangeira para buscar construir uma equação de reformulação da sua dívida. E por que a Oi está preocupada com isso? Porque a Oi terminou o ano com uma dívida de 21 bilhões, a dívida bruta. Se você olhar com o caixa que ela tinha, você derruba essa dívida bruta para 18 bi, dívida líquida, né? Só que desta dívida, você tem em 2025 em torno aí de uns 10 bi vencendo em 2025. Então, qual é a ideia que a Oi tinha? A Oi queria tentar reequacionar essa dívida, postergando ela um pouco mais para frente. E para isso contratou uma assessoria internacional exatamente para ajudá-la a fazer esse desenho e apresentar essa proposta para os credores. Então saiu no início do mês uma matéria, algumas matérias saíram e dentre elas essa dizendo exatamente isso. Oi pretende levantar 5 bilhões de reais, tendo como garantia uma fatia da Vital e da Cliente Co.
A Oi apresentou aos credores uma proposta de reestruturação de sua dívida, ou seja, isso nós já falamos desde o ano passado, em novembro, se não me falha a memória, a gente falou sobre isso, na qual está querendo levantar dinheiro novo, tendo como garantia uma fatia da Vital e da nova empresa que ela está criando com ativos e serviços atuais de fibra, que é a ClientCo. As negociações estão em andamento. A Oi publicou no último dia de 2022 alguns detalhes da proposta apresentada a credores para reestruturar sua dívida após a saída da recuperação judicial, e na qual pede um aporte de 5 bilhões de reais em dinheiro novo, garantidos pela participação na Vital e na ClientCo. Em apresentação e fatos relevantes publicados no dia 31 de dezembro, ela também trouxe alguns números e previsões, falaremos isso depois em outros vídeos, com os desempenhos operacionais para os próximos anos, a fim de assegurar que terá condições de quitar os créditos que possui junto aos grandes bancos estatais e privados. A companhia tinha, ao final de setembro, um endividamento de 24 bilhões e a projeção para o final do ano era de 21 bilhões. Representantes da Oi se reuniram com representantes de grandes credores, as conversas continuam, todos concordaram em negociar após a apresentação, assinaram um acordo de confidencialidade, nenhum acordo ainda foi firmado, as partes estão dispostas a continuar as negociações, disse a Oi. A proposta da Oi aos credores tem a intenção de reduzir a alavancagem, ou seja, o endividamento, para patamares sustentáveis de médio e longo prazo. A empresa quer ter liquidez para bancar as operações de curto prazo. Pede que os credores coloquem $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais em dinheiro novo no grupo, em troca para ter melhores garantias e tratamento diferenciado neste processo de turnaround. A ideia é propor uma estrutura de dívida que permita a conversão de crédito em participação social da companhia. Pede aos credores que concordarem que sinalizem para a Anatel que a proposta de reestruturação não impede nem evita o cumprimento das obrigações regulatórias e o pagamento de multas. Para atrair os credores que já passaram os últimos 6 anos e meio assistindo essa penosa recuperação judicial, a Oi promete pagar a dívida contraída de 5 bilhões com 100% dos recursos líquidos obtidos com a venda de sua participação na Vital, no caso de recebimento de dividendos e não de venda da Vital, que a empresa também promete fazer mais uma operação, criando uma nova empresa com ativos de fibra, a atual ClientCo, e os credores terão direito de converter de 65% a 70% dos valores dos títulos em ações dessa nova empresa e somar no máximo 30% de participação. A Oi ficaria com 70% restante. Os credores também podem converter a participação no futuro até 34,1% de participação na Vital. Na apresentação realizada, os executivos da Oi destacaram que as projeções não levam em conta ainda possíveis ganhos com a venda de ações da Vital, de mais ativos e do resultado da arbitragem com relação à telefonia fixa. No documento, a Oi afirma que vai retomar a geração positiva de caixa operacional em 2024. A fibra será o motor de crescimento da nova Oi. A expectativa é que o faturamento com serviços baseados na fibra ótica cresça 41% ao ano entre 2022 e 2024. A fibra será responsável por gerar 1,8 bilhão de reais em 2026. A unidade corporativa da empresa, a Oi Soluções, vai crescer a partir de 2025 e terá expansão de 6% ao ano entre 24 e 26, quando vai gerar caixa de 260 milhões. A concessão de telefonia fixa seguirá impactando negativamente nas contas da empresa até 2025, quando vencem os contratos junto à Anatel. Aí, neste ano, vai resultar em consumo de 1,1 bilhão do caixa do grupo. A receita total da companhia vai crescer em média 1 dígito por ano até 2026, quando chegará a 13,3 bi.
no mesmo ano a margem EBITDA vai passar de 20%, buscando aí uma meta de longo prazo de 27% de margem EBITDA. Na apresentação, a Oi enfatizou que a partir da criação da Vital não tem mais custos com construção de redes. O CAPEX para isso em 2022 foi de cerca de 1,74 bi e vai a zero a partir de agora. Com isso, os investimentos da empresa serão em equipamentos domésticos e sistemas, ficarão na casa dos 700 milhões de reais por ano até 2031. O CAPEX, que chegou a ser equivalente a 71% da receita, passará a 5,7%. Com relação aos bancos, a Oi ela informou aos acionistas que não chegou a saldo positivo suficiente para pagar parte da dívida com os grandes bancos. A regra do plano de recuperação da empresa diz que o dinheiro que entrar em caixa a partir da venda de ativos poderia ser usado para bater 55% dos créditos dos credores, mas os cálculos indicam que após a venda da Oi Móvel e da Vital, e depois da quitação de compromissos prioritários, o mínimo necessário para o adiantamento não foi alcançado. Bom, é isso. Então, notícias aí que chegaram, saíram esses primeiros dias aí do ano sobre a Oi, compartilhando aqui com vocês, né? Nos próximos dias a gente tenta destrinchar um pouco mais isso, falar um pouco mais sobre isso, mas por enquanto estamos focando as nossas atenções para outros temas que julgamos relevantes nesse início de ano, para você planejar os seus investimentos, porque a gente fez já uma série de vídeos falando um pouco sobre mentalidade e inteligência financeira. Depois fizemos um balanço de 22 pontos positivos, negativos, né? Coisas que me chamaram a atenção e que valia a pena eu contextualizar para vocês. E agora a gente vai falar um pouco sobre planejamento, visando um olhar de 23 deste ano. E aí a gente vai, de alguma maneira, tentar contribuir para que vocês façam essa projeção também, de ter uma percepção clara do que fazer e do que não fazer neste ano. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!